Os sintomas clinicamente inexplicáveis têm ganhado cada vez mais atenção na área da saúde, por mostrarem algo essencial. O corpo e a mente funcionam de forma integrada. Por isso, nessa edição do SESI Saúde Responde, a médica Monique Valério explica quando emoções como estresse, ansiedade ou tensão se acumulam ao longo do tempo, elas podem se manifestar fisicamente, dando origem a sintomas reais, como dores, fadiga, palpitações e até mesmo distúrbio do sono. Hoje a gente chama as doenças psicossomáticas de sintomas clinicamente inexplicáveis. O que significa isso? A pessoa tem uma queixa, ela tem um sintoma, mas ela não tem um diagnóstico formal. Ela tem um desconforto físico, ela tem um sofrimento associado, mas a gente não tem um diagnóstico, nem um exame de base que comprove uma doença orgânica. Às vezes a pessoa pode ter uma ansiedade, ela pode ter uma depressão, mas não necessariamente. Muitas pessoas têm dores, dor de cabeça, tensão muscular, dor cervical, mas pode acontecer também sintomas gástricos. Pode ser diarreia, pode ser uma dispepsia, que a gente chama, que é a dificuldade ali de digerir, a sensação de que a comida ainda está no estômago. Também pode causar sintomas como insônia, ansiedade, isso tudo pode vir junto. Aqui tem dois componentes importantes. Primeiro é que a gente não é ensinado a aprender a lidar com as nossas emoções. Tem frases muito comuns de enxuga essas lágrimas, engole o choro, e as emoções negativas elas são muito importantes para o nosso desenvolvimento pessoal, social, para a gente entender as situações que causam desconforto e por que a gente tem que sair delas. A gente tem que aprender a entender qual é o sentimento, trabalhar e evoluir com ele, e não simplesmente descartar, porque esse descarte pode fazer com que a gente não lide bem com as consequências dele. Hoje a gente vive uma rotina muito estressante, uma rotina muito corrida, e muitas vezes a falta de sono, você não ter tempo para fazer as coisas que você gosta é visto como um sinal de sucesso, quando na verdade isso está sobrecarregando emocionalmente a pessoa e ela está vendo isso como um sucesso e na verdade está causando mais mal para a saúde dela do que ela imagina. Os pilares de uma vida saudável são tão batidos que parece que a gente fala disso todas as vezes, repetindo sempre as mesmas coisas. Então, um sono equilibrado, uma alimentação equilibrada, você manejar o estresse, você ter uma atividade física recorrente, são pilares muito importantes. Mas já que está tão batido, eu vou colocar mais uma coisinha então, que é, esses pilares eles não precisam ser perfeitos. Tem dias que a gente vai sair da dieta, tem dias que a gente vai dormir mal e tá tudo bem. A gente lava o rosto e continua tentando no dia seguinte, porque a constância é muito mais importante do que a perfeição em um dia só. Se você for olhar nos livros, a principal resposta é: você tem que procurar um profissional quando o sintoma é muito importante, a ponto de prejudicar suas atividades ou te causar muito sofrimento. Eu acho que você tem que procurar sempre que tiver dúvida. É trabalho desse profissional entender se aquilo de fato é grave ou não, te orientar e te explicar o melhor caminho. Cada pessoa pode procurar quem acha mais conveniente. Se o médico achar que não é com ele, ele pode encaminhar para o psicólogo e vice-versa. Se o psicólogo achar que isso é uma questão com o médico, eles têm que se conversar. Isso é o que uma equipe multiprofissional bem qualificada faz. Seu corpo fala e muitas vezes ele só está pedindo mais atenção, pausa e cuidado. Se você gostou dessas dicas, curta e compartilhe. E até a próxima!